Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Larissa Casagrande, supervisora de marketing na Cooper Carga. Bem-vindo, Larissa. Muito obrigada. Aqui comigo na bancada está a professora de estratégia e intuição estratégica, Suzy Dias. Meu nome é Matthew Shirts e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Larissa, conta para a gente o que é a Cooper Carga e o que você faz lá. Claro, com certeza. Olá, pessoal, então, novamente. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, de poder apresentar um pouquinho sobre líderes de marketing e principalmente da Cooper Carga, que é onde eu atuo hoje. Bom, hoje a Cooper Carga é um operador logístico sustentável. Então, falando em outras palavras, né, para mercado, o que é um operador logístico? A gente oferece serviços de logística como um todo. Então, desde o transporte, projetos personalizados, até mesmo a armazenagem e toda a parte de distribuição. Um dos diferenciais, um dos principais diferenciais hoje da Cooper Carga frente ao transporte, frente a esse mundo de operadores logísticos, é o nosso diferencial da sustentabilidade. Então, a gente tem essa visão, tem essa missão de estar alinhado aí com o ESG, que é um tema tão importante na atualidade. Conta um pouco de como vocês são sustentáveis, o que vocês fazem para tornar a transportadora sustentável. Bom, a Cooper Carga já está há mais de 30 anos no mercado e nós temos operações tanto no Brasil quanto na América Latina, em demais países da região. Em quais? Hoje nós temos Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, então a gente consegue atender a parte da América Latina aqui próximo ao Brasil. Então, o que a gente faz para ser sustentáveis, né? Eu vou falar um pouquinho de cada letra, mas com certeza é muito mais amplo, né? A gente sabe que hoje o segmento de transporte e logística é um dos principais vilões, assim, na questão de emissões de CO2. Então, as nossas ações são voltadas para tentar minimizar esse impacto, para tentar reduzir esse impacto ambiental. Hoje nós temos operações com veículos elétricos. Opa, eu adoro isso. Eu sou muito fã. Quais são? Conta. Tudo sobre os veículos elétricos. Claro, na parte de veículos elétricos nós temos tanto o estilo VUC, que é um caminhão menorzinho, e as vans, que servem para a parte de distribuição mais urbana, né, devido à autonomia dos veículos. Nos caminhões, que são de maior porte, a gente tem alternativas com biometano, por exemplo, e nós temos também uma grande novidade, que é o abastecimento próprio de biometano. Nós fizemos parceria com uma fazenda de produtores rurais, pensando também daí já no social, né, na letra S, no Paraná. Então, todo rejeito, né, que as fazendas produzem, elas são tratadas e viram biometano para abastecer os nossos caminhões movidos a esse tipo de combustível. Nós temos também caminhões de Isso NV. rende? Isso dá para... Eu não conheço caminhão movido a biometano. É muito bacana. É muito bacana e hoje funciona. E uma única fazenda é o suficiente para abastecer? Então, hoje a gente tem apenas essa parceria e é para uma rota específica, que é a rota São Paulo-Rio Grande do Sul, com um cliente específico. Então, são apenas 4 caminhões que fazem essa rota. Tá bom. O nosso objetivo, obviamente, é expandir, né? Nós estamos fazendo os projetos, estudos, porque hoje o abastecimento de biometano do Brasil como um todo ele é muito escasso. Então, nós estamos iniciando com projetos próprios, né? Para não depender dessa produção e conseguir traçar cada vez mais rotas sustentáveis dentro dessa parte aí dos caminhões nesse combustível. Mas além do biometano, a gente tem também a opção de veículos a GNV, que também reduzem e muito a emissão comparado aos caminhões a diesel. Então também é mais uma opção ali visando a parte ambiental. Temos também as carretas Double Deck, já ouviram falar? Não. Não, vamos lá então, o que é uma carreta Double Deck? Basicamente, eficiência logística, eficiência na operação. Ao invés de uma carreta fazer 2 viagens, por exemplo, ela faria apenas uma. Por quê? Porque a gente adaptou uma carreta para paletizar ela e ao invés de ser apenas um nível, ela faz 2. Então, ao invés de ter que fazer... Ela consegue carregar mais. Isso mesmo. A gente otimiza 2 vezes a capacidade da carga, né? Então, ao invés de fazer 2 viagens emitindo 2 vezes o CO2, a gente consegue reduzir pela metade. Então, é outra alternativa também muito bacana que a gente conseguiu implementar nas operações nestes últimos anos.
E quais são os principais, assim, desafios? A gente sabe que em questões de logística, né, o Brasil enfrenta, como um todo, diferentes desafios. Quais os principais desafios que vocês percebem estando nessa frente, né? Como a gente estava comentando, eu acho que o principal desafio é a questão da malha. Então, para veículos elétricos, as malhas são muito escassas, né? Quando a gente fala de São Paulo, Curitiba, grandes centros, a gente sabe que tem mais opções de locais para carregamento. Mas quando a gente pensa nos interiores, já é mais difícil. Então, a autonomia dos veículos é reduzida. Isso falando dos elétricos. Quando a gente fala de gás, de biometano, também a gente volta no conceito de abastecimento. Então, hoje são poucos locais que permitem, né? A gente precisa traçar uma rota muito estratégica, muito bem traçada para conseguir fazer esse abastecimento e fazer a operação ter retorno financeiro, porque sustentabilidade também é sobre isso, né? Precisa valer a pena para o cliente e para a gente. Então, a gente não pode encarecer a operação para atender o cliente, então tem que estar muito bem alinhado estrategicamente toda a questão do fluxo ali de todas as rotas. Se houvesse mais infraestrutura para reabastecimento, permitiria vocês abrir mais rotas sustentáveis? Com certeza, com certeza. Hoje a gente tem uma equipe de ESG, de sustentabilidade, e também uma equipe de projetos que trabalha para desenhar, né, todo esse caminho do futuro visando ainda mais sustentabilidade. Isso só na parte ambiental, né? Quando a gente passa para o pilar social, que é um dos que a gente gosta muito, até puxando um pouquinho para a parte do marketing, né, que é o que eu estou à frente, a gente divulgou agora o nosso relatório ESG, um material extremamente completo, tem todas as nossas ações em todos os pilares. Mas uma das ações que eu gosto muito e que também tem relação com o nosso bate-papo de hoje é o projeto Mulheres no Volante. Então, a gente sabe que hoje o segmento do transporte, o segmento da logística em si, ele é majoritariamente masculino. Sim. É um paradigma que já vem sendo quebrado, mas hoje a gente tem como projeto, assim, o programa Mulheres no Volante, que todos os veículos sustentáveis, que são esses a gás, os GNV, os elétricos, são dirigidos por mulheres. Ô, louco! Uau, é um mundo todos novo. E aí muitas mulheres não têm habilitação, né? Porque não é tão comum ainda no nosso meio elas terem habilitação para dirigir carretas. Então, a maioria inicia nas vans, nos VUCs, e a Copercargo oferece a migração da carteira para elas poderem subir aí de categoria na carteira também. Então, Sim, e elas gostam disso? Elas gostam de guiar esses caminhões imensos? Gostam muito. É? Elas são um grupo, assim, ó, a gente adora ter o contato com elas nos representam muito bem estrada fora. E você falou de mulheres, e a gente vê que a Larissa é uma pessoa jovem, parabéns, assim, jovem já ser supervisora de marketing, né, numa empresa. Então, quais as iniciativas, assim, que a Copercarga tem, pensando nessa liderança, para promover a liderança feminina, pensando em mulheres também dentro da empresa? Hoje a Copercarga tem vários programas, como a gente disse, a gente tem um setor estruturado, né, estamos estruturando o ESG, pensando nos 3 pilares, e aí a gente entra tanto na governança quanto na parte social, pensando em valorizar os colaboradores. E até o final desse ano a gente pretende ter um programa formado já para mulheres na liderança. Então, como a gente disse, a gente iniciou com mulheres no volante e agora a gente vai subindo, né, as categorias para esse projeto de cada vez mais mulheres na liderança. Hoje o marketing ele é uma área corporativa, uma área de apoio, assim como, e tão importante quanto os demais setores, né? Nós temos o setor financeiro, nós temos o setor jurídico, nós temos o setor de ESG, nós temos o setor de inovação, e a maioria deles já é liderado por mulheres. Apesar de não termos o programa ainda definido, né, ainda divulgado, já vem sendo um trabalho que nossa área de recursos humanos também vem projetando. A gente tem programa de desenvolvimento e sucessão, nós temos a Universidade Copercarga, então tudo isso vem atrelado a mostrar que cada vez mais mulheres estão assumindo o papel de liderança e que isso para a cultura organizacional também é muito positivo. Então, até o final desse ano, a gente vai estar com esse programa tão definido quanto Mulheres no Volante, que já é sucesso no mercado. Muito bom. E tem desafios próprios para as mulheres caminhoneiras? Assim, tem perigos, alguma coisa? Como é que vocês lidam com isso? Tem, com certeza. Assim como em todas as áreas, né, as mulheres, elas
acabam sofrendo alguns tipos tanto de preconceito quanto de dificuldades, né? Aham. Então, o perigo nas estradas, ele é uma realidade, a gente vem trabalhando para minimizar isso também, oferecer rotas seguras, nós temos nosso setor de inteligência, né, para traçar essas rotas seguras, parceria com postos de combustível que oferecem também local seguro para fazer a pernoite, né, quando Aham. ocorre. Então, a gente vem trabalhando para tentar minimizar esses impactos, mas os riscos, eles existem, com certeza. Qual é o tamanho da Cooper Carga? Tamanho, hoje nós somos... Em termos de funcionários, por exemplo. Com- E rotas e Uhum. tudo. Dá uma noção da empresa para a gente. Vamos lá. Hoje a gente tem mais de 70 unidades no Aham. Brasil todo e também na América Latina, como a gente havia comentado. E somos mais de 1.800 colaboradores diretos. Aham. Quando a gente fala de indiretos, a gente aumenta aí muito esse número, né? Aham. O que seriam esses indiretos? Então, além dos colaboradores que trabalham ali todo dia nos setores de apoio, corporativos, negócios, os próprios motoristas, nós temos também aqueles indiretos, que são alguns agregados, às vezes, que vêm só com o caminhão para fazer uma viagem esporádica. Então, a gente atinge um número muito maior de pessoas e a sociedade em si. E o que te motivou, assim? É que eu fico olhando uma pessoa... Eu ainda volto um pouquinho nessa questão do jovem como supervisora, porque nós temos, né, nossos alunos e eles sonham muito já entrar na empresa como gestor. Então, conta um pouquinho, assim, dessa história, da onde que vem essa vontade de gestão, para a gente conhecer um pouquinho mais, para a gente poder continuar, né? Talvez acho que é importante. Muito obrigada pela pergunta. Que isso? Vamos lá, eu comecei, por incrível que pareça, no segmento financeiro. Então, eu trabalhava... A gente estava comentando um pouquinho antes aqui de começar o nosso bate-papo, eu também comecei no ramo financeiro. E desde lá foi a minha primeira experiência de trabalho, né? Também comecei logo que eu entrei na faculdade, como estagiária. E naquela ocasião, naquela oportunidade, eu tive a chance de fazer alguns trabalhinhos internos, alguma coisa ou outra que eu fui me identificando um pouquinho com o marketing. Eu comecei com a administração e a gente sabe que a administração ela engloba também várias matérias, vários conceitos. E nos 2 semestres de marketing eu já sabia que era isso que eu queria fazer, que era isso que eu queria seguir. E você já estava na empresa? Eu já estava no segmento financeiro, não atuava ainda com o marketing em si, mas eu me identifiquei ali nesse momento. Depois eu descobri uma nova paixão assim na minha vida, que era a área de marketing de eventos, especificamente. E naquela instituição financeira em que eu estava, eu tive a oportunidade de ajudar na organização de alguns eventos, dar algumas ideias, já pegando ali a parte de inovação também. E a paixão foi cada vez aumentando mais. Fiz o meu TCC na época da faculdade também relacionado ao marketing, tive ótimos professores, ótimos mentores na época. E chegou o momento, eu finalizei a minha faculdade e saí dessa empresa que eu estava. Isso era mais ou menos novembro. Eu acho curioso contar essa história, por isso eu estou sendo precisa aí nas datas. E quando eu fui buscar uma outra oportunidade, eu decidi que eu não iria começar em qualquer lugar. Eu queria realmente voltar para o mercado de trabalho com aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida, né? Então eu fui buscando, deixei algumas oportunidades passarem justamente para começar a minha carreira no marketing. Então, surgiu a oportunidade na Cooper Carga, isso foi em 2020, antes da pandemia começar, foi no comecinho ali de 2020, e eu pensei, bom, eu vou mandar o meu currículo, não tenho experiência, vou competir... Você é da cidade lá de Concórdia. Concórdia, Santa Você Catarina. é de Concórdia mesmo. Sou natural de lá e moro lá até hoje. É uma cidadezinha pequena, né? A nossa matriz da Cooper Carga fica lá até hoje, nasceu lá e continua lá. Outra curiosidade de Concórdia, com certeza vocês conhecem a Sadia. Sim. Hoje BRF, também nascida em Concórdia. Então, Sim. Concórdia é uma cidade que tem grandes polos, várias inovações também nas empresas, né? E eu pensei, bom, não tenho experiência, vou competir com quem tem experiência, vai ser difícil conseguir essa vaga, né? Mas fui na fé e consegui. Então, eu iniciei em janeiro de 2020 na Cooper Carga, logo depois já veio a pandemia. Pandemia, momento difícil para muitas empresas, inclusive para a Cooper Carga, foi muito afetada ali nos primeiros meses, né? E como eu estava na experiência, veio o desligamento. Sim. Não deram 3 meses,
convite para voltar, então voltei para a Coopercarga em agosto do mesmo ano de 2020 e desde então não saí mais. Então fui desenvolvendo, fui crescendo, fui trabalhando com a equipe e na época eu estava como assistente, obviamente, né? Então, respondendo a sua pergunta para os alunos, trabalhar, dar o melhor de si, com certeza o resultado vem. Então, eu acreditei muito, eu sempre tive aquele, não diria que é o dom, mas aquele puxar para frente da liderança, sabe? De sempre querer dar opinião, sempre buscar, sempre querer ajudar o próximo. Então, eu sempre tive essa característica de liderança. E chegou um momento em que o reconhecimento veio. Então, desde janeiro desse ano, eu estou como supervisora da área, à frente de várias pessoas, tive que reestruturar toda a equipe, então também foi um grande desafio. E, assim, acima de tudo, além de dar o seu melhor, eu acho que a grande diferença é ser apaixonado pelo que você faz. A gente vê, né, nos brilhos. Nós conseguimos ver o brilho nos seus olhos, que a gente fala um pouco. Fala um pouco do marketing de Coopercarga. O que vocês tentam comunicar e como é que vocês fazem isso? Bom, o marketing na Coopercarga é bastante desafiador, porque hoje a gente trabalha com uma gama de clientes B2B. Imagino. Então, a comunicação ela precisa ser diferente, não é aquela comunicação massiva igual o B2C, né? Promoção, desconto, oferta. Não é esse tipo de marketing, é um marketing muito diferente. Então, é um marketing de cases, é um marketing de relacionamento. Nós nos preocupamos bastante também com o endomarketing, porque a gente acredita que colaboradores satisfeitos entregam o resultado para o cliente final. O que é o endomarketing? O endomarketing, a gente trabalha muito com as campanhas, né? Em conjunto com o nosso GTH, que é a nossa área de recursos humanos. Então, a gente tenta trabalhar essas campanhas internas. Isso, o marketing interno, isso mesmo. E o marketing externo é trabalhar a nossa marca, né? Hoje, o nosso maior objetivo é consolidar a nossa marca. A gente tem um carinho muito grande com nossa marca. São mais de 30 anos de história. Coopercarga é um nome muito forte. E o nosso trabalho principal no marketing é manter essa marca cada vez mais forte. Então, vinculada à sustentabilidade, mostrar que hoje o nosso foco é esse, mostrar que somos uma empresa inovadora, apesar de estar em uma cidade do oeste de Santa Catarina, apesar de ter mais de 30 anos de história, estamos em constante evolução. Essa parte da sustentabilidade ambiental nos caminhões, isso é valorizado pelas empresas? Isso funciona para vocês? Funciona. Conta para mim. Eles buscam isso, eles querem, assim, isso que eles fazem questão? Porque ele entra no cálculo de CO2 deles. É isso ou não? Chega a esse ponto? Também. Hoje, dentro da sustentabilidade, não é muito a parte técnica da minha área, né? Sim. Mas como a gente faz as divulgações, a gente acaba conhecendo um pouquinho. Mas nós temos hoje o que se chama de escopo 1, 2 e 3. Então, a maioria dos clientes preza por isso, porque ou a gente entra no escopo 1 dentro da emissão deles, ou a gente entra no escopo 2, ou eles entram em algum dos escopos. Então, é realmente uma parceria, né? Mãos dadas aí entre a relação cliente-empresa. Sim. E até ontem, no evento que a gente estava, a gente entrou numa discussão com o nosso time comercial, que de 10 clientes que o time comercial visita, 10 pedem quais são as ações de ESG que a gente tem. Então, realmente, olha só, é muito valorizado. E as rotas são quais? Vocês vão para onde? Hoje a gente tem a capilaridade muito grande, a gente consegue atender o Brasil todo, assim. Sim, qualquer lugar no Brasil. Isso mesmo, dentro dos projetos. Sim. Você falou um pouquinho de sustentabilidade, falou lá atrás também de inovação. Como pode ter, explica pra gente um pouquinho esse link de como que vocês inovam pensando na sustentabilidade que é importante para os clientes. Por incrível que pareça, né, por que eu consigo responder um pouquinho mais até sobre inovação e sustentabilidade, sendo que eu sou do marketing. As três áreas, elas estão muito ligadas. A gente tem uma ligação muito forte entre nós, a gente divide o mesmo gestor, nós dividimos a mesma sala, então tudo que acontece num setor acaba refletindo no outro. Nós temos muitos projetos, voltando um pouquinho também no marketing interno. Hoje a gente tem um programa de inovação fechada que se chama Criativação. O Criativação é uma plataforma onde os colaboradores podem escrever ideias para melhoria de processo ou novos produtos, novos serviços. Enfim. Anonimamente ou assinado? Não, assinado mesmo. Tá. Tem todo um reconhecimento, é uma gamificação.
E dentro do Criativação nós temos uma categoria que é do ESG. Então, são muito bem-vindas as ideias sustentáveis. Ontem mesmo, aproveitando a minha agenda aqui em São Paulo, a gente esteve no treinamento para operação, que amplia também esse conceito. O nome do treinamento é Mãos Dadas com Inovação e junto com ele o treinamento Sustentare. Ou seja, sempre que a gente tenta disseminar o conceito, a gente dissemina os dois juntos, tanto a inovação quanto a sustentabilidade. Dessa forma, as ideias elas surgem muito mais assertivas, muito mais conectadas. E claro, todas as nossas ações, né, a gente considera como inovadoras. Hoje a Coopercargo é pioneira em várias dessas práticas ambientais, então pioneirismo significa também inovação. E o que acontece, por exemplo, se o funcionário, ele, não sei se já aconteceu antes, dele dar uma ideia bem inovadora, só que essa ideia, de repente, anda e falha? Pode acontecer. Até o próximo tema, a gente tem alguns eventos internos também, temos a oficina de ESG, que acontece agora em setembro, inclusive fica o convite, é aberto ao público. Muito obrigado. Onde vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade. E em outubro, já no próximo mês, nós temos a Semana da Inovação também aberta ao público e também muito convidados. A gente vai falar um pouquinho sobre os sentimentos. Porque pode acontecer a pessoa ficar frustrada, a pessoa ficar muito ansiosa para desenvolver a ideia. Então, a gente vai trabalhar dessa vez um pouquinho sobre os sentimentos em escrever a ideia, em mostrar que nem tudo dá certo de primeira. Às vezes a gente precisa tentar de novo, elaborar um pouco melhor, fazer um projeto mais estruturado, um Canva, né? Mostrar ali todos os benefícios, desenhar novamente, mostrar para a diretoria. Os erros também podem ser acertos. Às vezes o que deu errado na primeira ideia pode ser corrigido e virar uma ideia ainda melhor. Então, já aconteceu e hoje a gente tem excelentes práticas no mercado que mostram que é só continuar tentando. E eu fiz essa pergunta porque quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em que a gente tem que acertar logo de primeira. E muitas empresas não dão essa abertura de falha. E aí entra aquele ciclo, né? Como que eu vou inovar se eu não posso falhar? Então, parabéns por essa iniciativa, porque é muito importante a empresa, né, ter essa abertura de falha, porque é aí que surge a inovação, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Sensacional. Larissa, muito obrigado por ter vindo aqui. Esperamos voltar a falar com você num futuro não muito distante. E boa sorte, sobretudo com os caminhões elétricos, que eu sou muito fã. Muito obrigada. Muito bom, parabéns.